Olá, turma! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula Aspectos Legais, Construção Estatutária, Composição de Quadros Sociais, relativo o quê? Às cooperativas, né? Conforme tem essa imagem aqui do lado, vocês podem observar, representando as cooperativas que existem no mundo, inclusive aqui nessa parte central, né, do globo, tem aí o símbolo, né, bem emblemático das cooperativas, tá? Pessoal, eu sou a professora Geisiane, né? Quem tiver interesse, segue aí nas redes sociais, @admgeisiane, tá? Hoje vamos tratar especificamente, né, sobre a legislação, né? A legislação de número 5.764 do ano de 71, que ela foi, inclusive, sofreu uma pequena modificação, né, pela lei 6.981 do ano de 82, tá? Essa lei é específica sobre as cooperativas aqui no Brasil, né? Ela que vai, né, determinar sobre a questão de como que surge, né, uma cooperativa, os trâmites legais, né, que tem nela, as atividades econômicas que também, né, irão determinar, né, o ramo, né, no qual aquela cooperativa vai estar se enquadrando, né? Inclusive sobre haviam antes, né, 13 ramos, né? Então, assim, as cooperativas, a depender da sua atividade econômica, né, ela poderia ser enquadrada em uma cooperativa de trabalho, transporte, educação, crédito, né, produção, habitação, saúde, infraestrutura, lazer, consumo, agropecuária, né, e as especiais, tá? Então, assim, eram realmente muitos ramos, né? Eles continuam a existir, tá? Porém, quando foi a partir do ano de 2019, uma Assembleia Geral que houve na OCB, né, eles decidiram por bem que agora esses ramos que antes eram em 13, eles seriam reagrupados em apenas 7 ramos, né, ficando assim distribuídos. O ramo aqui agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços, saúde e também transporte, né? Então, se vocês observarem, né, temos vários ramos, né, que realmente agruparam o que tinha anteriormente, né, de outros ramos, né, dentro deles. Então, eles acoplaram, né, eles realmente unificaram esses ramos. Mas com que objetivo eles fizeram isso? Com a intenção de fortalecer mais ainda, né, aqueles ramos que tinham uma quantidade menor, né, de cooperativas ali classificadas. Então, elas se unindo com outras, né, encorpando, fazendo realmente algo mais forte, elas teriam condições de lutar, né, por melhores condições, né, seja na questão legal, aquisição de crédito, né, enfim, né, realmente promover ali uma melhoria, tá? Então, esse foi um dos motivos da união. E relembrando a vocês, né, porque a gente já tratou em uma outra aula, que essas cooperativas, né, em decorrência dessa legislação, elas têm essa classificação, né, qual seja, elas quando são ainda menores, né, elas surgem na sua origem, geralmente, como do tipo singular, né? Que são as cooperativas mais simples, né? Iniciais. Tanto é que aqui vocês podem observar, né, que a singular é uma pequenininha dessas aqui, olha que está aparecendo, né? Com uma quantidade, claro, menor de cooperados, né? Porém, quando essas cooperativas, por exemplo, se unem no mínimo 3 singulares, elas são capazes de formar uma central, ou o que a gente chama também de federação, né? Então elas ganham muito mais força. E quando 3, né, centrais dessa daqui, ou seja, 3 do tipo federação, elas se reúnem, né, elas se unem em uma única só, então elas são capazes de formar uma confederação, ou seja, muito mais força, né, elas ganham em termos de representatividade, tá ok? E dito isso, né, vamos começar, né, realmente aí os detalhes legais, né, conforme a própria legislação 5.764 de 71, que aqui rege as cooperativas, tá? Então, um primeiro ponto, né, primordial que tem para que surja uma cooperativa. Primeiro passo, tem que ter um estatuto social, né? E esse estatuto, ele é um instrumento que ele normaliza, ou seja, que regula, né,
o funcionamento das atividades econômicas e também sociais da cooperativa. E ele deve, claro, estar em conformidade com essa legislação. É nesse instrumento, né, que lá vai determinar todos os normativos sobre a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, dentre outros, né? E, claro, esse estatuto, né, conforme eu coloquei uma imagenzinha aqui do lado, né? Quem vai eleger, confirmar tudo isso, né, são lá os cooperados, né? Ok? Então, eles unidos, né, eles vão determinar esse estatuto social. Inclusive, tá, para um outro momento, né, caso alguém tenha curiosidade, poderá assistir um vídeo que eu deixei aqui, ó, nesse link para vocês, né, que fala sobre o estatuto social, tá? Então, vai dar ainda mais detalhes, ok? Então, eu deixei aqui disponível para quem queira depois, né, poder assistir aí nesse link. Inclusive, em relação ao estatuto social, eu trago aqui um exemplo, né, para vocês, tá? Esse estatuto que está aqui do lado, né, que eu trouxe aqui essa imagem, né, apenas de uma primeira folha, né, é o estatuto do Cicobi-Cofal, tá? Inclusive, na íntegra, ele está disponível nesse link aqui, que eu também estou disponibilizando aqui no material, né? Mas assim, só para vocês observarem, né, que ele já vem logo aqui falando, ó, Estatuto Social da Cooperativa de Crédito, né, dos servidores, dos poderes legislativos do Estado de Minas Gerais, né, e do seu órgão auxiliar limitado. Então, assim, já vem falando, né, do que se trata, certo? Informando que é uma natureza jurídica, né? Vem aqui dando todos os dados daquela cooperativa, certo? O nome, né, que no caso razão social, a sede onde está, né, localizada essa cooperativa, o fórum jurídico, né, que vai resolver as questões legais, né, também, né, da cidade, a área de atuação, né, aqui no caso uma cooperativa, né, de crédito, certo? E o prazo também, né, de duração, ok? E aí, claro, né, vai elencar várias outras questões com o objeto social e por aí vai, né? Ou seja, um estatuto, ele realmente é aquele normativo, né, que vai reger de uma forma geral, né, o funcionamento das atividades da cooperativa, tá? E seguindo um pouquinho mais aqui, né, nessa questão ainda legal, né, das cooperativas, deixa eu só pegar aqui. Por exemplo, existe a questão também, né, da constituição dessas sociedades cooperativas e dentro dessa legislação, né, no artigo 15, ele traz o seguinte, né, que o ato constitutivo ele deverá declarar o quê? A denominação da entidade, ou seja, o nome dela, o que nós vimos lá naquele exemplo, né? A sede, o objeto de funcionamento, né? E em relação também aos fundadores, né, que deram origem ali àquela cooperativa, tem que ter o nome, a nacionalidade, idade, estado civil, a profissão, a residência, né, desses associados, tá certo? E também o valor, né, de cotas parte que cada um contribuiu, né, para a fundação daquela cooperativa. E a aprovação também do Estatuto da Sociedade, né? Quando que se deu aquela assembleia, né? Que foi lá, né? E realmente, né, aprovou o Estatuto. E outra coisa também, né? Tem que ter o nome, nacionalidade, Estado Civil, profissão e residência dos associados que foram eleitos, né? Para os órgãos de administração, de fiscalização e outros órgãos, né? Que também existirem naquela cooperativa, tá? Então, tudo isso tem que estar dentro desse estatuto, né? E como que as coisas são, né, resolvidas, né? Pelo menos assim, em assembleia, né, geral, né? Como que elas são resolvidas, né, dentro das cooperativas. Eu trouxe aqui para vocês, né, até uma pequena imagem aqui abaixo, né? De uma Assembleia Geral, né, que estaria ocorrendo ali na cooperativa Sicredi, né, onde as pessoas, se você observar, elas estão ali, né, sentadas, tem uma mesa formada, né, e elas estão ali, né, votando sobre questões importantes, tá? Então, existe uma Assembleia Geral, né, essa Assembleia Geral, ela é o órgão supremo dessa sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, né, tendo inclusive poderes para decidir, né, os negócios relativos ao objeto da sociedade e também tomar
as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, né, e suas deliberações vinculadas a todos, ainda que ausentes e discordantes, ou seja, você foi convidado, você não participou, mas deu quórum, né, para que fosse feita aquela Assembleia Geral. Claro que temas importantes, né, como, por exemplo, prestação de contas, né, destinação das sobras, né, ou seja, vou dizer assim para vocês, como se fosse o lucro, né, que sobrou ali, né, de um ano para o outro, como que será aquilo ali distribuído, né, a eleição também, né, para os componentes, né, dos órgãos da administração do conselho e outros órgãos que existam, né, dentro daquela estrutura organizacional daquela cooperativa, né, e essa Assembleia Geral, ela é preferencialmente realizada nos 3 primeiros meses do ano, né? Por quê? Porque vai prestar contas em relação ao exercício anterior, né? Então, por isso, da importância de fazer logo no início, né, do ano, tá, pessoal? E aí você se pergunta, professora, tá, são esses assuntos aí, né, prestação de contas, a distribuição ali das sobras, eleição, e outros assuntos que são importantes, né, que também precisam ser resolvidos. Bom, pessoal, para isso vai haver a Assembleia Extraordinária, né? Também trago uma outra imagem aqui para vocês, né? Onde demonstra, né? Aí, né? As pessoas ali reunidas, né? Para votarem também sobre temas como, por exemplo, a própria reforma do Estatuto, se precisar modificar alguma coisa, se de repente vai haver uma fusão, uma incorporação ou mesmo um desmembramento daquela cooperativa, né? Tudo isso aí vai ser, né, votado, né, discutido e votado numa assembleia do tipo geral, só que extraordinária, né? Aquela que é feita se houver necessidade. Por exemplo, se a cooperativa resolver fazer a mudança, né, do objeto, né, da sociedade, né? O objeto é aquela atividade principal, né, que aquela cooperativa realiza economicamente, tá bom? E outra coisa também, né, dissolução da sociedade ou nomeação, né, de liquidantes, cotas também de liquidantes, né? Então, assim, esses outros assuntos, né, são discutidos numa assembleia do tipo extraordinária, tá? E aí você se pergunta, professora, mas é muita gente, né, numa cooperativa, né? Como que é feito isso para reunir essa turma toda, né? Pessoal, essas pessoas, elas são convocadas, né? E claro, para que elas sejam convocadas, né, existe, né, todo um normativo, né, para que isso venha a acontecer, né? Ou seja, no mínimo com 10 dias a pessoa tem que, né, receber, né, algum comunicado ali convocando, né, para aquela assembleia, seja ela geral, ordinária ou extraordinária, né? Outra questão também, o quórum, né, nas assembleias, como que isso acontece, né? Qual é aquela quantidade de pessoas mínimas, né, necessário para que exista aquela assembleia? Pessoal, na primeira convocação, né, tem que ter pelo menos 2/3, né, do número dos associados, tá bom? Então, 2/3 aí é importante que tenha. Mas se porventura não atingiu esse quórum, vem novamente para uma outra chamada, né? Entendeu? E aí nessa segunda chamada vai ter que ser pelo menos a metade, né, dos associados, né, e mais uma pessoa, né, que é justamente para ter o desempate, né, para sempre ter alguma maioria, né, na questão da votação. E aí, de repente, não deu certo, né? Vai haver uma terceira convocação, né? Então, mínimo de 10 associados na terceira convocação, ressalvando o caso de cooperativas, né, que são do tipo centrais. Lembra que eu falei que são federações, que são aquelas que são formadas por, no mínimo, 3 cooperativas do tipo singular, né? Ou então também se houver confederação, né? Então, assim, claro que vai ter que ter muito mais do que 10 pessoas, né, para dar um quórum mínimo, né? E para que as coisas realmente sejam ali votadas sem que depois alguém venha questionar, né, que não teve o quórum necessário. Em relação à estrutura, né, dessas cooperativas, né, como que isso se dá, pessoal? Em relação à estrutura, né, vamos tocar aqui em algumas questões, tá? Como, por exemplo, tem que ter dentro da estrutura dessa cooperativa, né, eu até trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Dentro dessa estrutura dessa cooperativa tem que ter pelo menos assim, olha, esse aqui é só exemplificando, tá bom? Esse organograma, né,
eu trouxe de uma cooperativa de crédito para vocês. Mas, por exemplo, se você observar, a Assembleia Geral, ela está logo ali, ó, no topo, né? Que ela é o máximo ali, né? Realmente tá. Depois dela vai vir o quê? O Conselho Fiscal. Se você observar, ele está aqui, ó, à parte, né? Ele está para fiscalizar, ele é independente, né? Tem o Conselho da Administração, né? Então, ele é formado por pessoas que vão tomar, claro, né? Decisões de direcionamento importante, né, para aquela cooperativa. Vai haver mais abaixo disso a diretoria executiva, certo? E a parte aqui, um outro órgão também aqui, né? Lá eles têm o que é o controle interno e riscos, né? Ok? E por aí vai tendo, né, outros órgãos, né, como o jurídico, né, que está aqui à parte também, né, com uma assessoria jurídica, uma assessoria de RH, né, uma unidade de comunicação. E aí para os vários, de repente se for, né, algo grande, né, que tenha vários setores, né, vai ter, por exemplo, a área de negócios, administrativa financeira, aí vem vários tipos de unidade TI, enfim, isso aqui é uma estrutura básica, né? Realmente, né, de uma cooperativa de crédito, né? Então, claro, nem todos seguirão exato esse padrão, mas o que eu estou querendo aqui exemplificar para vocês é que, no mínimo, sempre vai ter que ter, né, ali no máximo, uma Assembleia Geral, vai ter que ter um conselho de administração, uma diretoria executiva, vai ter que ter um órgão de fiscalização, tá bom? Então, essas são questões mínimas, né, que tem que existir. E eu trago isso porque justamente que vamos tratar agora é sobre, né, aqui, ó, dentro dessa estrutura, sobre a diretoria, né, ou mesmo o conselho de administração, conforme eu exemplifiquei para vocês, né, ali dentro daquela estrutura. Essa diretoria, ela é o que? Ela é um órgão superior, né, na administração da cooperativa, tá? Ele é formado por cooperados eleitos, né, pelos demais associados, responsável pela execução das propostas aprovadas pela Assembleia Geral, né, podendo ainda indicar, né, uma diretoria executiva, ou seja, além de ter a da administração também, né, pode ser nessa votação ser eleita também uma diretoria ali do tipo executiva, né, integrada pelo menos, né, por 3 membros, né, com a função de administrar o dia a dia dentro daquela cooperativa, tá? Então, tudo isso, gente, em eleição, em assembleia, né? E uma outra questão também, né, que em relação ao mandato, né? Como que se dá um mandato? O mandato tem que ser pelo menos, né, 4 anos, tá? De 4 em 4 anos, não pode ser superior a isso, né? Sendo obrigatório, inclusive, né, desses 4 em 4 anos, uma renovação que, no mínimo, tá bom? 1/3 desse conselho ele tem que mudar, né? Tem que entrar outras pessoas, as pessoas têm que ser eleitas ali para renovar. Claro que nada vai impedir também, né, da cooperativa ela venha contratar, né, terceiros, né, para atuarem como gerentes técnicos, né, ou comerciais na condição de empregados ou de colaboradores, ok? Entenda que essa pessoa ela não vai ser um membro do conselho, né? Aqui está se dizendo que você vai contratar esses especialistas do mercado, né, para assumirem, claro, posições de gerente, né, em alguma questão específica, tá certo? Mas não necessariamente ele vai estar no conselho. Isso aí é somente para os cooperados, tá? E o conselho fiscal, pessoal? O que a gente pode falar sobre o conselho fiscal, que também é extremamente importante e relevante, né, para o bom funcionamento de uma cooperativa? Esse órgão, primeiro ponto, ele é um órgão independente. Se ele está para fiscalizar, ele não pode ter a dependência, né? Está submetido, né, a um outro órgão dentro dessa cooperativa, ok? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a fiscalização em nome dos demais associados, né? Em relação à administração do patrimônio e também das operações que são realizadas dentro daquela cooperativa. E além, né, do conselho fiscal, conforme eu demonstrei para vocês lá, né, naquele organograma, podem existir vários outros órgãos auxiliares da administração, tá? Aí eles já são constituídos ali por comitês, né, por comissão, por núcleos, né? Aí vai depender realmente da cooperativa. Inclusive, em relação ao conselho fiscal, eu trago para vocês aqui um vídeo, tá? Que é importante que vocês, né, assistam. Aí eu vou colocar, vou disponibilizar já agora aqui para vocês,
para que vocês possam, né, entender ainda melhor sobre esse conselho fiscal. Só um minutinho. Vamos aprender sobre o órgão que fiscaliza os atos da administração da sociedade cooperativa. Ele é um órgão essencial ao funcionamento democrático e transparente de uma cooperativa, tão importante que a Lei 5764 de 71 estabelece a obrigatoriedade da sua constituição e funcionamento. Em uma cooperativa, o Conselho Fiscal realiza tanto a fiscalização preventiva como a repressiva. No aspecto preventivo, os conselheiros fiscais zelam pelo cumprimento da lei, do estatuto, do regimento interno e das deliberações da Assembleia Geral. Quando o foco é repressivo, os conselheiros fiscais notificam o órgão da administração sobre possíveis irregularidades, recebem reclamações dos associados e solicitam a contratação de auditoria, entre outras atividades e providências. Assim, o Conselho Fiscal atua para eliminar e corrigir atos administrativos irregulares. De acordo com a legislação cooperativista, é papel do Conselho opinar sobre relatório anual da administração por meio de parecer a ser aprovado pela Assembleia Geral. Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidos à Assembleia Geral. Denunciar aos órgãos de administração e, se necessário, à Assembleia Geral, eventuais erros, fraudes ou crimes. Convocar a Assembleia Geral Ordinária. Convocar a Assembleia Geral Extraordinária sempre que houver motivos graves e urgentes. Analisar mensalmente o balancete e as demais demonstrações financeiras da cooperativa. Exercer essas atribuições durante uma eventual liquidação da sociedade cooperativa e lavrar no livro de atas e pareceres o resultado de tudo que for examinado pelo Conselho Fiscal. É importante ressaltar que o Sescop também oferece cursos para capacitar os cooperados que desejam exercer a função de conselheiro fiscal em uma cooperativa. A fiscalização da cooperativa não é responsabilidade exclusiva dos conselheiros fiscais. O Conselho Fiscal deve ser composto exclusivamente por cooperados. Os membros desse conselho devem ser eleitos em Assembleia Geral Ordinária, sendo 3 membros efetivos e 3 suplentes. O mandato do conselho é de 1 ano, e após esse período deve ser realizada uma nova eleição. A lei permite a reeleição de 1/3 dos membros. Desta forma, a cada ano, 2 conselheiros podem ser reeleitos e 4 precisam ser renovados. As cooperativas de crédito são uma exceção, em que o mandato do Conselho Fiscal pode ser de até 3 anos. Outra exceção são as cooperativas de trabalho. Essas cooperativas podem ter o Conselho Fiscal formado por 3 membros, desde que a cooperativa tenha menos de 19 sócios cooperados. Depois de eleitos, os conselheiros fiscais devem se reunir com frequência pré-definida. É recomendável que haja pelo menos uma reunião ordinária por mês, e as extraordinárias devem ocorrer sempre que necessário. A reunião deve ser convocada com antecedência pelo coordenador do Conselho Fiscal ou por um substituto. Para que a reunião aconteça, é necessária a presença de 3 conselheiros efetivos. Em caso de ausência ou impedimento de membro efetivo, ele deve ser substituído por um suplente. Já as deliberações devem ser aprovadas por maioria dos votos. Porém, apenas os conselheiros efetivos têm direito a voto. Somente em caso de ausência ou impedimento de membros efetivos, o voto é permitido aos suplentes. Para que o Conselho Fiscal desempenhe suas funções, os órgãos de administração são obrigados a fornecer cópias das atas das reuniões. Também devem ser disponibilizadas, sempre que solicitadas, cópias de balancetes e demonstrações financeiras, bem como os relatórios de execução orçamentária. Os conselheiros fiscais e os administradores da cooperativa têm os mesmos deveres legais e podem responder civilmente pela omissão,
por atos culposos ou dolosos e pela violação da lei ou do estatuto. Porém, o Conselho Fiscal não responderá por atos de outros órgãos da cooperativa e de seus integrantes se não tiver sido conivente com esses atos ou participado deles, e desde que não tenha sido omisso no dever de fiscalizá-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, conforme vocês viram aí no vídeo, né, realmente esse órgão de fiscalização, né, que existe dentro das cooperativas, ele tem uma função extremamente, né, importante, tá? E aí vamos para um próximo tópico, né, que se trata o quê? Do capital social dessa cooperativa, né? Como que é isso, né? Então, de acordo com o artigo 24, né, dessa legislação das cooperativas, ele é dividido em cotas partes, né, cujo valor unitário não pode ser superior ao salário mínimo vigente, né? Ou seja, você tem um capital social, né, grande, que ali é dividido em pequenas partes, né? E os associados vão ali e contribuem, né, com uma determinada quantidade dessas cotas, né, para formar o que será o capital realmente social daquela cooperativa, tá? E um detalhe muito importante, né, em relação às cooperativas, é que essas cotas, elas são intransferíveis para terceiros, né, estranhos à sociedade. Ou seja, se não for um outro cooperado, né, não tem como você estar fazendo aí essa transferência, tá certo? Porque um dos pré-requisitos, né, para ser ali um cooperado é que a pessoa ela faça adesão livre e voluntária, né, que ela, primeiro ela adentre, né, ali aquela cooperativa para se tornar, né, realmente um cooperado, tá? Esse é um ponto assim que é bem diferente, né, do que as demais empresas, né, de capital que existem aí, né? Por quê? Porque quando você funda, por exemplo, uma empresa, né, de capital social aí, quando um sócio quer sair, ele pode dar preferência, óbvio, né, para o sócio principal que está ali dentro, né, ou chamar uma terceira pessoa e vender, né, a parte ali das suas cotas na sociedade, tá? Isso não pode ocorrer dentro de uma cooperativa, né? Então você vê que é algo bem diferenciado que existe. E um outro ponto também, né, importante em relação aí à questão do capital social, né, é que nenhum desses associados ele pode submeter mais de 1/3, né, do total das partes, né, ali daquela cooperativa. Por quê? Porque não pode ter um cooperado que ele vai ter, por exemplo, 50%, né, daquelas cotas, né, da cooperativa, não, tá? Então é feita uma limitação em relação a isso. É importante também, claro, tu tem as suas exceções, né? Mas assim, uma outra questão também que é obrigatório que tenha, né, nas cooperativas é a questão, né, do fundo de reserva, né? Que tem que ser de pelo menos 10%, né, ali do capital daquela empresa. Então, esse fundo ele tem que ser, né, ali fomentado, né, dentro daquela cooperativa. E um outro fundo também, né, o Fundo de Assistência Técnica e Educacional e Social, né, que é a FAT, né? Então, esse fundo também ele tem em todas as cooperativas, tá? É obrigatório isso aí. E por que tem que ter esses fundos, pessoal? Né? Nas cooperativas, tá? É importante porque, por exemplo, o fundo de reserva, né? Ele destina o quê? A reparar as perdas, né, e atender ao desenvolvimento de suas atividades, né? Então, tem que ser pelo menos formado por 10%, né, das sobras líquidas do exercício. Ou seja, teoricamente, aquele lucro ali, né? Então, ele vai ser destinado àquilo ali 10%, o resto é dividido, mas 10% tem que para compor o fundo, né? Outra questão, né? O FATS, né? Que é esse fundo aí, né, de assistência técnica, educacional e social, ele é destinado o quê? À prestação de assistência aos associados e também seus familiares, né? Então, constituído o quê? Por 5%, pelo menos, né, das sobras líquidas do exercício, né? Então, a cooperativa tem muito disso, né, de ajudar não somente aos cooperados, mas aos familiares dos cooperados. Lembrando que a finalidade principal da cooperativa não é só exatamente a questão econômica, né, mas também ela olha por esse lado social, tá? E, claro, além desses dois fundos que foram citados para vocês,
a cooperativa ela pode criar outros fundos, tá bom? De apoio, de ajuda social, assim, conforme ela determinar. E algumas características, né, que eu vou mencionar também, né, que tem de uma cooperativa, né, em relação, né, às outras empresas, né, que tem aí, é o seguinte, tá? Que uma cooperativa, ela tem primeira questão dela, ela tem um número ilimitado de associados, né? Então você imagina aí uma Unimed, uma Odontomed, entendeu? Uniodonto, né? Uma Siscred, né? A quantidade de cooperados que tem, né? Então você pode ir ali fazer adesão, né? Contribuir com a parte do capital e aí você se torna, né, um cooperado. Então é ilimitado, né? Realmente grandioso. Segundo ponto, variabilidade do capital social, né, representado por cotas partes, né? Terceiro, limitação do número de cotas do capital social para cada associado, tá? Porque, como eu falei, né, você não pode ter um cooperado que tenha uma quantidade muito grande, né, de cotas, né, de participação no capital social daquela cooperativa, né? Então tem que ter essa proporcionalidade, né, na distribuição. Quarto, impossibilidade de cessão de cotas, né, do capital, né, social para terceiros que sejam estranhos, né, à sociedade cooperativa. Singularidade também no voto, cada um dá o seu voto, né? Quórum para a realização de Assembleia Geral, que nós já vimos lá, né, o quantitativo necessário. Tem que ter um retorno dessas sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas, né, lá pelos cooperados, né? Outra diferenciação também, né, já seguindo aqui, a oitava, tem que ter também a existência dos dois fundos que eu já falei lá, né, que é do FATS também, né, e o fundo de reserva, né, que é um fundo de reserva, né, para algo emergencial, né, se precisar, faz uso ali, né. Nono, neutralidade política e discriminação religiosa, racial, social e de gênero, né. Então, isso é um dos princípios que tem dentro do cooperativismo, né, não pode haver essa discriminação, ok? Décima, prestação de assistência aos associados, né? E se tiver previsto também no estatuto, isso aí acaba se estendendo aos empregados, né? Essa ajuda aí, essa assistência, né? 11ª, área de admissão de associados limitada à possibilidade de reunião, controle, operações e prestação de serviço, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Então, com isso, né, nós encerramos, né, essa aula sobre os aspectos legais, né, construção estatutária, a composição dos quadros sociais, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham realmente adquirido mais ainda, né, conhecimento aí através das explicações e que vocês revisem esse material, tá? Então, pessoal, no mais, muito obrigada por estarem até esse momento, né, aqui assistindo a aula com bastante atenção. Muito obrigada.